A verdade é que o perfeccionismo aprisiona a gente meio que numa ilusão, sabe? E a gente acaba ficando paralisado nessa busca. Olá! Então, o vídeo de hoje vai ser meio diferente dos outros que eu tenho colocado aqui no canal. Vai ser literalmente eu com meu cafezinho aqui, conversando com vocês. Me falem aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Me mandem mais sugestões de temas pra gente debater aqui. E vai ter um cachorrinho participando do vídeo aqui em alguns momentos. Oh, e quem gostar dele, coloca aí nos comentários, #AmoChico. Tá. Eu nunca me considerei uma pessoa perfeccionista, assim, na minha vida. Nunca me achei detalhista, nunca gostei de atividades, assim, muito minuciosas. Nunca fui aquela pessoa que na entrevista de emprego fala assim, meu maior defeito é ser perfeccionista, sabe? Porque eu realmente nunca fui, nunca me considerei, pelo menos. Mas eu acho que isso foi uma grande vantagem pra mim. Ao contrário do que as pessoas podem pensar, assim, ser perfeccionista é bom, porque você tá buscando um trabalho de qualidade, então você vai se atentar aos detalhes e tal. Isso sim é verdade, pode ser verdade em muitos casos, mas pela experiência que eu tenho como professora, né, eu sou doutora em administração, já dei aula na universidade e agora eu dou mentoria de gestão de tempo, e a experiência que eu tenho com os meus mentorados, com os alunos em geral, e a minha experiência no mercado de trabalho também, me mostra que a maioria das pessoas que buscam a perfeição ou que são perfeccionistas em alguma medida, acabam entrando numa paralisia, sabe? Hora ou outra acabam entrando numa paralisia. O que acontece? A perfeição, ela não existe. A perfeição é uma ilusão. E quando a gente busca muito desesperadamente a perfeição, a gente fica cego para as prioridades. Porque muitas vezes, claro, você vai fazer o trabalho da sua vida, por exemplo, eu vou montar meu curso de gestão de tempo. É um trabalho extremamente importante, é óbvio que eu vou me atentar aos detalhes. Mas quando a gente começa a empregar o perfeccionismo em tudo, nas tarefas do dia a dia, nas demandas que não necessariamente são as nossas prioridades, são os nossos objetivos, são trabalhos que de fato vão fazer diferença na nossa carreira, a gente começa a esquecer do que é prioritário. Tá bom, já chega. Desce. No meu Instagram, eu falo bastante sobre isso. Aliás, quem não me segue lá, Ana Gestão de Tempo. Eu adoro a frase feito é melhor que perfeito. E a frase oficial é feito mal feito é melhor do que perfeito bem feito. Só que se a gente parte do pressuposto que a perfeição, ela é uma ilusão, ela não existe, não tem como a gente ser perfeito, né? Tem como a gente fazer um ótimo trabalho, mas perfeito não tem como. Então, na realidade, o feito é melhor do que o perfeito, porque se você busca a perfeição, você acaba não conseguindo, pelo menos, entregar no prazo ou entregar da melhor forma possível ou sem estresse. E eu postei também um vídeo, não tem muito tempo, falando sobre a beleza de ser mediana, de poder se permitir ser mediana. Tem uma romantização, assim. Tem um filhote com muita energia aqui, gente. Existe uma romantização em dar o meu melhor em tudo. Em tudo eu dou o meu melhor, em tudo eu dou o meu máximo. E tem aquela ideia também de que você tem que dar seu 100% em tudo. Mas primeiro, o nosso 100% não é o mesmo todos os dias. Tem dia que o meu 100% é conseguir dar conta das coisas que eu tenho na minha lista. Tem dia que o meu 100% é ir além. Tem dia que o meu 100% é fazer quase nada, porque eu tô cansada, porque eu tô com algum problema pessoal. Isso é normal. E a outra grande questão que eu quero trazer aqui é, a gente precisa dar nosso 100% em tudo. Quando a gente tenta priorizar coisa demais, na verdade a gente não tá priorizando nada. E nas nossas prioridades, sim, a gente tem que dar 100%. Só que prioridades são poucas coisas, é um conjunto pequeno de coisas. Não tem como a gente priorizar tudo. Tem dia que eu tô priorizando meu trabalho e às vezes eu vou demorar pra lavar a louça da cozinha, vai ficar aquela louça lá. Tem semana que eu quero priorizar o estudo de alguma coisa nova que eu tô aprendendo e eu vou acabar deixando os projetos pra depois. Mas eu vou me organizar pra isso. Tem momentos que a prioridade é a nossa família, então o nosso trabalho vai ficar um pouco de lado. Essa é a realidade. Quando a gente tenta forçar isso demais, a gente acaba ficando exausto. E o próximo passo depois da exaustão é um burnout. A gente precisa se libertar dessa ideia que a gente tem que ser perfeito em tudo, que a gente tem que dar nosso melhor em tudo. Nem tudo merece o nosso melhor. Tem coisas que a gente só tem que fazer, que são obrigações que a gente faz e entrega e pronto. Tem coisas que a gente vai de fato dar nossa alma, que a gente vai se dedicar, que são importantes pra gente. Quando a gente consegue detectar alguma coisa na nossa rotina, e a gente faz muito esse trabalho na mentoria de identificar o que é prioridade e o que não é prioridade. O que tá trabalhando em prol dos nossos objetivos, do nosso propósito de vida, e o que é só ali pra você ganhar um dinheiro, ou pra você... ou são burocracias, são coisas que devem ser feitas, mas que não precisam ser feitas na perfeição máxima, sabe?
Não é à toa que tem essa brincadeira, né, que a gente fala que a gente é perfeccionista em entrevista de emprego, porque é uma coisa meio dúbia mesmo, se você for pensar. Se a gente for refletir sobre esse fato, né? Porque o perfeccionismo, ele é um defeito ou uma qualidade? E é justamente essa questão, né, da entrevista de emprego. Você tá falando que é um defeito, mas na verdade você tá querendo passar como se fosse uma qualidade. Mas é uma coisa controversa mesmo. O perfeccionismo, ele pode ser um defeito ou uma qualidade. Depende da forma que você emprega ele. Se ele tá atuando em prol dos seus objetivos, de alcançar suas metas, se ele tá dentro das suas prioridades ou se você tá tentando aplicar ele em tudo. Você tá se paralisando porque você tem que entregar um relatório e você quer entregar ele perfeito, e aí você atrasa o relatório 2 dias porque você quis fazer na minúcia perfeita ali, ficou apegado num detalhe, aí você pede ajuda, ninguém te ajuda, aí você quer achar aquela informação exata e você não consegue, aquilo te frustra, você acaba entregando atrasado, se estressa com algo que nem é tão importante assim. Eu acho que a minha reflexão aqui é, se você se considera uma pessoa perfeccionista, observe no que você tá pregando essa busca da perfeição. Em tudo que você faz ou só nas coisas que são importantes? Outra coisa para se pensar, você sabe o que é importante para você? Você sabe quais são as suas prioridades ou não? Quando a gente não sabe quais são as nossas prioridades, fica mais difícil mesmo a gente tomar essas decisões. No meu caso, o fato de eu não ser uma pessoa perfeccionista, não ser uma pessoa detalhista, poderia me prejudicar em alguns pontos. Por exemplo, eu fiz mestrado, pós-graduação, doutorado. Durante esse período acadêmico, você é cobrado para publicar artigos. Você tem que produzir, né, ter produções científicas. O trabalho acadêmico, ele é um trabalho que exige muita minúcia. Exige você revisar o texto várias vezes, não pode ter nenhum errinho, tem que estar dentro dos padrões, né? Se for uma revista que pede ABNT, tem que ser ABNT, se for APA, vai ser... Então você tem que seguir os formatos perfeitos, você tem que citar todo mundo, tudo tem que estar perfeito. Senão você não vai conseguir uma publicação, que é o que a gente busca. Eu sempre gostei da parte do artigo, de escrever, de fazer a pesquisa, de coletar dados, de fazer análise de dados, mas eu sempre pra mim foi um caos a parte da revisão do artigo. Colocar o artigo no formato para mandar para revista, porque é a parte final, mas é a parte que você tem que ser mais detalhista. Para que isso não me prejudicasse, eu sempre tentei trabalhar em conjunto com colegas que eram detalhistas. Então eu dava aquele gás, fazia o artigo, avançava, corria com aquela primeira parte que muitas pessoas procrastinam, entregava o artigo quase pronto e chamava alguém para trabalhar comigo e falava assim, ó, monta esse artigo para publicar. O artigo tá, a pesquisa tá aqui, eu preciso que você me ajude com a formatação, com melhorar a visibilidade dos resultados, etc. Essa é uma parceria de muito sucesso para mim. Eu preciso ter pessoas ao meu redor que são detalhistas, que são apegados aos detalhes, porque eu não sou. Fazendo isso, eu meio que compenso essa minha falta, né, de busca de detalhes, porque eu sempre gostei de colocar as coisas pra frente, fazer um monte de coisa, mas nunca gostei dessa parte de ficar revisando, dessa parte mais... eu sempre achei assim, não, tá bom, é melhor entregar do que não ter. Eu sempre fui a pessoa que entregou antes do prazo, mas não necessariamente vai estar perfeito. Só que isso faz parte, as pessoas não esperam que esteja perfeito. E mesmo que você esteja buscando a perfeição, seja perfeccionista, sempre vai ter alguma coisinha pra melhorar, porque existem as perspectivas. Às vezes você achou que tá perfeito, mas seu chefe não vai achar. Eu sempre preferi entregar as coisas mais rápido, pra ter feedback muito rápido, ter um retorno rápido. E aí eu posso consertar. E a segunda versão ela vai estar muito melhor, porque ela já passou por uma revisão. Vou dar um exemplo. Se eu tenho alguma coisa para entregar para o meu chefe, ele me dá uma semana de prazo para entregar, vamos supor que seja um resumo de um projeto, um briefing de um projeto que a gente vai trabalhar. Em vez de eu entregar na sexta-feira, no prazo que ele me pediu, eu vou fazer uma primeira versão que vai estar longe de perfeita. Mas eu vou entregar ali o que eu posso, o meu máximo ali, mas sem buscar a perfeição. E vou mandar pra ele na quarta. Olha, você tem um tempinho pra me dar um feedback, pra me dar alguns insights? Ele vai me passar a visão dele. Ali, rapidamente, eu já consigo corrigir meu trajeto, consigo corrigir o caminho que eu tô seguindo. E a segunda versão que eu vou entregar pra ele na sexta ou na outra semana, já vai estar muito mais alinhada com o que ele quer, com o objetivo final. Essa é uma dica também, um conselho que eu sempre dou pra alunos universitários, né? Aluno de graduação, de mestrado, principalmente mestrado e doutorado.
Existe uma defesa no meio do mestrado e doutorado que chama qualificação. Em vez de você só defender o trabalho final, a dissertação lá no final, você tem uma defesa intermediária. E essa defesa é só para validar até a metodologia. Aí as pessoas querem fazer essa defesa parcial mais perfeita possível, tudo lindo, maravilhoso. Acabam demorando, atrasando para fazer a qualificação. Quando elas terminam a qualificação, já está mais perto da defesa final. Eu sempre busquei o contrário, no mestrado e doutorado, eu fiz a qualificação o mais rápido possível, no menor tempo possível. Entreguei aquilo que estava longe de ser perfeito. Mas tive logo um feedback, tive a visão dos professores da banca. Falaram, olha, isso tudo tá errado, isso tudo tá errado. Essa que é a questão, né? Você não pode ter medo de crítica. Eu acho que essa é uma boa reflexão. Você tem que fazer as pazes com as críticas. E daí, quando eu fazia a defesa final, eu tinha incorporado tudo que eles tinham me falado. Tinha tido tempo para fazer a segunda parte. E eles viam a evolução, que é algo muito legal quando você está apresentando um trabalho. Eles viam, olha, não estava bom lá, mas você evoluiu muito. É muito melhor do que você ter um tempo curto para fazer o restante do trabalho, não ter tido feedback a tempo e não dá tempo de você dar ali o seu melhor, de fato. Mas eu acho que eu quero voltar nessa reflexão, que eu acho que ela é boa, da questão das críticas. Talvez seja isso. Acho que as pessoas que são perfeccionistas, elas têm muito medo de crítica. Vocês acham que faz sentido? Deixa aqui nos comentários se você acha que isso faz sentido. Talvez seja isso. Eu acho que essa é uma vantagem que eu tenho também, de saber lidar com crítica. E às vezes críticas duras, às vezes a pessoa ela não sabe, né, dar feedback e ela vai ser grosseira, mas você não pode levar pro pessoal. Aquilo é sobre o trabalho, não é sobre você. E se a pessoa estiver sendo mal educada e grosseira, isso é sobre ela, né? É sobre o que ela tem dentro dela, não é sobre você. A gente não pode ter medo de crítica, porque mesmo as críticas mais mal feitas, com falta de educação, podem trazer alguma reflexão sobre aquele trabalho que a gente está fazendo. E eu acho que esse é um bom caminho, né? Para quem é perfeccionista e sente que isso paralisa muito, se você sente que o perfeccionismo tá te paralisando, tá fazendo você procrastinar, fazendo você atrasar entregas, pensa nisso. Como que você lida com críticas, com feedback, com entregar algo que não tá bom, receber um feedback ruim e usar isso para melhorar o trabalho, ao invés de ficar com o trabalho lá parado, estagnado, tentando buscar a perfeição, para quando entregar ainda poder ter alguma coisa errada ou não tá no caminho certo, sabe? Pensa nisso, sobre como você reage à crítica e se o perfeccionismo que você tá empregando, ele tá sendo usado em coisas que são importantes, são prioritárias, que são poucas as coisas prioritárias, vamos lembrar disso. Ou se você tá tentando empregar isso em tudo, em coisas que não tem necessidade, porque não tem como a gente ser perfeito em tudo. Não tem como a gente ser perfeito em nada, na verdade, né, gente? Vamos combinar que a perfeição é uma ilusão total mesmo. A gente pode dar nosso melhor, só entender que o nosso melhor não vai ser o mesmo todos os dias e a gente não, e o melhor que a gente tem pra dar não é o mesmo para as coisas, para diferentes coisas, né? Dentro do nosso próprio trabalho vai ter atividades que o nosso melhor vai ser aqui e o nosso melhor vai ser aqui, porque aqui é o máximo que a gente tem pra dar para aquilo, sabe? Porque aquilo não é prioritário, não é tão importante quanto essa atividade aqui. Me contem aqui nos comentários se vocês acham que fez sentido tudo isso que eu falei, se vocês sentem isso no dia a dia de vocês e se vocês gostam desse tipo de conteúdo, que assim eu posso fazer mais e a gente vai conversando aqui. Também mandem sugestões de tema, que eu adoro interagir com vocês. Alguém se aquietou ali atrás, finalmente. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!